tudo bem? Sou a Tânia Leal, da comunidade Olhar do Futuro, e estamos aqui hoje conversando com o Sérgio Gama. Bem-vindo, Tudo Sérgio bem? Gama. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que a pessoa vai ver. Depende E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre inovação, transformação digital, algo que a nossa comunidade tem falado bastante, Sim. tem procurado trazer cases. E ao mesmo tempo, nesse canal do YouTube, a gente quer trazer conhecimento, né? E disseminar o conhecimento para as pessoas. O Sérgio já tem 25 anos de experiência, né, na área de tecnologia. Sim. Hoje ele trabalha na IBM, é um dos principais evangelizadores da América Latina, né, das plataformas de inovação da IBM. É uma pessoa com uma carreira fantástica, trabalhou em gestão, com RPs, fez projetos no Brasil, na China, na Índia, né, sempre com muito sucesso. E a gente quer ouvir um pouco da opinião dele, pessoal, sobre alguns temas, né, e procurar levar isso para vocês, para que a gente consiga meio que uniformizar um pouco algumas definições, alguns conceitos, né, Sérgio? Exato. Que a gente enxerga que cada um fala uma coisa, Exato. né? Cada um tem uma opinião e a gente vai colocar a nossa opinião aqui Isso, também é a nossa opinião. Então, assim, a primeira pergunta que eu estou fazendo para todas as pessoas com quem a gente está conversando é como ela define a inovação, né, considerando a sua visão pessoal, né? A definição de inovação. Bom, O próprio nome diz, inovar é de fazer algo novo, né, Tânia? Eu acho que inovação está muito ligado ao fato de você questionar processos, querer melhorar processo. Aí se a gente falar de negócio, a gente sempre buscando diminuir custo, aumentar a renda, né? Mas inovar é uma questão de cultura, né? Ou seja, não pode partir de uma pessoa dentro de uma companhia. Tem que ser uma mudança cultural, né? A gente tem que promover inovação através do ambiente, através da cultura da empresa. A gente fala muito, né, que está muito ligado à inovação, a gente fala pensar fora da caixa. Agora, pensar fora da caixa, ou seja, eu coloco, né, sai um pouco da caixa, que é essa questão da empresa como um todo, né, onde eu tenho vários setores, controladoria, eu tenho pessoal pensando na área de direito, marketing, comunicação, então eu preciso, a toda a parte de produto, negócio mesmo da empresa, olhar para fora, olhar em volta, e ver o que eu posso melhorar, né? O que eu posso trazer de novo para cá. Mas para eu fazer isso, eu preciso que a minha liderança me motive a fazer isso, que o ambiente promova inovação. E inovação não é também só tecnologia, né? Porque também as pessoas acham que inovação é tecnologia. É verdade. Uma pequena mudança num processo para melhorar, tanto como a gente falou aqui, a questão de custo, né? Despesa, renda, mas a gente também pode ter e não é só isso também, né? Não é só diminuição de custo e aumento de renda. Talvez eu não diminua custo, nem aumente renda, mas talvez vou estar olhando o lado social, né? O lado de processo, de qualidade de vida. Então, resumindo, é uma questão de mudança cultural, mudança de processo, aí vai parte de liderança, as pessoas serem motivadas a inovar, o ambiente ser favorável, né? A gente sempre fala disso, né? Quando a gente falava de change management, tudo isso. Então, assim, inovação não pode ser eu crio uma área dentro da empresa de inovação, mas o ambiente todo não é favorável, né? A liderança, não vai funcionar. né? Se eu pensar fora da caixa, mas eu tenho que ter o parecer de 5 áreas. Então, como é que eu sou um cara que pensa fora da caixa se eu vou ter que ter um parecer, aprovação de 5 áreas que talvez não estejam ligados a esse movimento? É interessante. Então, você falou de cultural. Então, a gente pode entender que vai envolver muita educação. Exatamente. E educação, e aí educação, né, Tânia, a gente não educa para que o cara inove, a gente motiva que ele pense, que ele questione, quer questionar, né? Isso. A gente tem que questionar. Por que eu estou fazendo isso sempre desse jeito? Não dá para fazer de uma forma melhor, né? Não dá para fazer de uma forma com menos custo, né? De uma forma com mais qualidade, dá para aumentar a qualidade, né? Então, será que não dá para inovar? Então, na verdade, você instiga
que as pessoas Pensem diferente. Pense diferente. É isso, a ideia é essa. Isso é educação, né? Porque a gente tende a seguir as regras e entrar na zona de conforto, né? Se a gente está numa zona de conforto, aliás, inovação, as pessoas pensam muito em inovação quando estão com um problema, né? Então a gente faz isso, né? Quando a gente dentro de casa, a gente está com problema, não consegue pagar o cartão, não consegue pagar as prestações, a gente pensa e fala, calma aí, vou cortar para pensar internet, diferente. A gente para inovar. Não, vou fazer diferente, vamos sair daqui, vamos alugar isso. Então é interessante. Então, não esperar esse momento. A gente tem as empresas gigantes, a gente estava comentando, né? Kodak, Nokia, blá, 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 que estava numa puta zona de conforto, né? Não pensou em inovação, quando foi ver, né? Já tinha passado o bonde passou, né? É verdade, isso é meio complexo. Quais são os tipos de inovação na sua percepção, ou os caminhos que podem levar à inovação, que levam à inovação hoje em dia? Então, a gente acabou falando, um caminho muito comum é quando o cara está com problema, né? É engraçado, né? Mas assim, é muito estranho até, mas as pessoas, como pessoa física e pessoa jurídica, as pessoas pensam muito em inovar, em fazer algo diferente quando estão com problema. Esse é um caminho que não é um caminho bom. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Isso é um risco muito grande. Alto, Mas eu acho que o percentual ainda é grande em cima disso, né? As pessoas pensam em, eu preciso fazer algo novo. Tenho uma dor, né? Tenho uma dor, eu preciso fazer algo diferente, porque senão eu vou quebrar. Isso. Exatamente. Tá. Eu acho que o caminho da inovação é a gente olhar o que o mercado está pedindo, né? O que o seu público quer, né? Existe duas formas, do meu ponto de vista, de a gente fazer isso. Ou eu vejo nesse público que eu quero atingir quais são as dores, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Ou eu vejo aquilo que os meus competidores não estão fazendo bem. É verdade. Né? E como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? E levar vantagem em cima disso. Exatamente. Eu acho que são dois caminhos bem legais. Assim, um é entender o meu público, entender as pessoas com quem eu interajo, o cliente, né? E a outra é como e é que aí sair na frente aquelas empresas que estão utilizando o design thinking como uma ferramenta para entender o seu mercado, entender a necessidade das pessoas, para depois criar e fazer alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Né? E é legal você falar do design thinking, porque a ideia não é criar necessidade, né? Sim. Porque a gente trabalhou muito tempo, né, na área de projeto, criando necessidades. As pessoas criavam aplicativo e apagando incêndio. E falou assim, não, as pessoas vão precisar usar isso. Não é vão. Eu preciso entender o que as pessoas estão querendo, né? Eu não quero que as pessoas me digam o que elas querem, ela me dê a solução. Eu quero entender quais são os problemas que elas estão enfrentando. É verdade. Isso, aí eu vou fazer algo diferente, né? E talvez algo, e aí, de novo, a gente está falando de inovação, né? Talvez algo que já exista, né? Até de forma demasiada e bastante, ou seja, já é commodity no mercado, mas será que não dá para fazer algo diferente, né? De forma simples. Eu não preciso usar de tecnologia de ponta, ser o cara mais inteligente, mas vamos olhar com carinho, ver se realmente a gente não poderia fazer diferente. Essa é a ideia da inovação, né? Não dá para fazer diferente, não dá para fazer algo melhor, né? Com mais qualidade, mais interessante, engajar, né? A gente fala muito de engajamento hoje com transformação digital. Será que eu não consigo engajar mais pessoas? De que maneira? Né? Quando a gente fala muito de chatbot, inteligência artificial e tal, que é uma forma de inovar também, com certeza. Será que as pessoas têm que vir até mim, até o meu site, ou eu vou até onde elas estão, nos canais onde elas estão? Isso já está acontecendo. Essa foi uma forma de inovação. Também mudou, né? Pensando então, você falou no chatbot, inteligência artificial, a gente tem machine learning, deep learning, um monte de coisas novas, um monte de nomenclaturas diferentes para falar de inovação, em relação à inovação, né? Considerando esses tipos, né, de tecnologias, qual que você enxerga que vai realmente gerar uma transformação na nossa sociedade? Porque tudo isso que nós falamos, que você acabou de comentar, você falou de organização e que diretamente vai influenciar a nossa sociedade, né? A gente falou de cultura, a gente falou de educação. Então, quais delas que vão realmente gerar um impacto, e pensando no curto, no médio e no longo prazo? Eu acho, na minha opinião, definitivamente a inteligência artificial veio para mudar em todos os sentidos. A forma da gente interagir com as pessoas, a educação, a forma de se fazer negócio, né? Saúde, porque eu estou falando de
da capacidade cognitiva, né? Aliás, algumas das capacidades cognitivas imitando o homem, essa ideia da inteligência artificial, e eu falo algumas porque às vezes os especialistas, pesquisadores criticam muito, falam, pô, vocês não estão dando a capacidade cognitiva igual a do homem. Não, a gente está tentando dar as capacidades cognitivas principais de leitura, entendimento, né? Visão, né? Ou seja, entender o que está numa imagem. Eu acho que isso vai realmente, já está acontecendo. Eu acho que em curto prazo a gente vai ter uma mudança radical na utilização. Nós estamos no espaço aberto, no espaço aberto, então, né, em São Paulo. E temos os helicópteros passando aqui pela Paulista. Que é o maior do mundo em São Paulo. É importante dizer isso. É verdade. É verdade. Então, definitivamente na área de saúde, pensando em inteligência artificial, ou seja, e sempre, Tânia, uma coisa interessante a gente não está falando de substituir os homens, as pessoas, está falando de dar uma super assistente para um médico, para um advogado, para um professor, né? Ou seja, já atingimos ferramentais mais elaborados para que eles possam executar da melhor forma o trabalho que eles já fazem, né? E aí o que a gente fala é empoderar muito mais o profissional, empoderar, porque agora ele vai ter um super assistente. E aí com isso a gente tem um outro fator importante que é humanizar ainda mais as pessoas, porque eu vou fazer coisas que o humano sabe fazer. Sim. Aquilo que a máquina sabe fazer, deixa ela fazer. Né? Então aquilo que é intelectual, repetitivo, a máquina faz. E aí eu vou fazer o que é mais humano, criatividade, né, usando percepção, uma série de coisas que a máquina ainda não vai fazer. Isso é legal. E isso inovar. Então a gente, eu estou falando de inteligência artificial, a gente pode pensar aí de análise clínica, análise de laboratório, na parte de oncologia, saúde. Imagina responder sobre questões de geografia, história. Lógico, você pode capturar esse conhecimento de professores, eu estou falando de 10, 20, 30, 40 professores numa máquina. E eu posso replicar isso no mundo, né? Exato. Tem até umas escolas utilizando esse método para educar os seus alunos, né? Criando sistemas com realidade aumentada, onde eles conseguem ir interagindo e ao mesmo tempo já aprendendo. Quer dizer, o professor não, que ele deixou de existir, mas ele passou a ter um papel diferente, né? De orquestrador, de facilitador, de educador. Né? Educador de verdade, né? Ou seja, estimular pensamento. Né? Isso. Que é uma crítica que todo mundo faz, não sou eu sempre achei isso também. Concordo com os especialistas e os filósofos que falam da educação como, em vez de, inclusive eu vi um negócio muito interessante, o cara fala assim, hoje a gente chama de instituição de ensino, né? Deveria ser instituição de aprendizado. Eu deveria estimular, mas a gente ensina, ou seja, essa é a regra e esse é o resultado. Isso eu não estou estimulando, não é conhecimento. Existe uma regra, né? Então eu acho que essas coisas vão mudar. E o professor vai estar aí. Ele é o cara que vai ser o facilitador, é o cara que vai estimular o pensamento, né? Vamos pensar, né? Na verdade, a gente está falando de uma mudança até da forma de atuação dos profissionais, né? Que é o que vai acontecer no futuro. É isso aí. Bom, tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu, né? O que era preciso considerar para identificar uma oportunidade de inovação. A gente já falou de dor, falou de análise de mercado, então acho que isso já tá respondido. Uma coisa que eu gostaria de falar com você, assim, por que é importante inovar? Moda ou não moda? Necessidade ou não necessidade? E ao mesmo tempo, por que é tão difícil? Porque todo mundo tem falado, vou inovar e não tem conseguido grandes resultados. Você está trabalhando com isso, eu estou trabalhando com isso. A gente fala disso com muitas pessoas, muitas empresas, mas a gente ainda encontra ali algumas barreiras. Exato. Né? E aí, excelente pergunta, porque a gente tem que ter o motivo correto, né? Tem muita coisa de moda, né, Tânia? A gente às vezes, cara, eu quero usar inteligência artificial, porque todo mundo está usando. Não, isso não é correto. Quero colocar reconhecimento facial porque todo mundo diz que isso é o que vai... Então, assim, isso mesmo. Então eu acho que a gente tem uma série de tecnologias, não é só inteligência artificial, estamos falando de blockchain. Blockchain, né? Fantástico. Disrupção efetiva de relacionamento entre as organizações. Exatamente, ou seja, nós temos uma série de tecnologias que me serve como um leque de opções para eu antes verificar qual que é o meu problema, qual que é a minha dor, o que eu quero endereçar. E agora eu tenho várias opções que eu posso resolver essa dor. Então, não pode ser o contrário, né? Eu quero usar inteligência artificial, eu quero usar blockchain. Aonde? Agora deixa eu ver como é que eu encaixo isso.
Eu acho que não pode ser por moda, mas é muito comum, né? As pessoas, às vezes, em reuniões e tal, falam, cara, eu quero usar inteligência artificial, eu quero usar tal de blockchain. Me explica, né, o que é blockchain, eu quero usar. Então acho que não é fácil de explicar. Não é fácil. E aí, falando de inovação, eu acho que é importante, a gente falou de cultura, de que tem que ser empresa como um todo, desde a liderança até as pessoas que estão trabalhando ali, ser motivadas para trabalhar com a inovação, para inovar, né, para repensar. Então eu acho que a gente tem que conhecer o que tem de novo no mercado, em termos de tecnologia, processo, você falou de design thinking, educação, né? A gente está falando de educação, vamos nos educar para isso e aí olhar para dentro de casa e ver quais são as dores, quais são os issues, o que eu posso melhorar, e aí sim vamos olhar a tecnologia de como é que eu consigo inovar este processo, né? Neste processo, ou este sistema, solução, não importa. Mas eu acho então, não pode ser por moda, mas tem que ser baseado em um problema real, né? Um problema que você queira resolver. E aí, sem educação, você não vai saber como resolver. Então, assim, que nem todo mundo acha que tudo se resolve, que agora a inteligência artificial virou uma tela, né? Todos os problemas viraram no prego. É verdade. Então, é isso mesmo. E muitas vezes o problema do cara é analítico. O cara não tem um analítico bom, ele não consegue fazer análise de dados de forma efetiva, ele já quer passar para a inteligência artificial, porque está na moda. Então, eu acho que tem que ser olhando para dentro de casa, ver os problemas, mas se educar primeiro. E sem prestar atenção numa coisa muito importante, que acho que a gente pode aproveitar esse momento para falar, né? Você não consegue fazer nada se você não tiver o dado, ou seja, a parte da organização da empresa, o conhecimento que ela tem sobre aquilo que ela quer fazer é importantíssimo, né? Então, se nós queremos que haja leituras de exames de ressonância magnética ou de laboratórios clínicos, etc., a gente precisa criar uma base de dados, Perfeito, uma base de conhecimento. Então, se a empresa não nos passa isso, se quem quer fazer isso, né, quem quer implementar isso, não nos der os dados, é impossível. É impossível. Tânia, você falou um negócio importantíssimo, eu vi num evento lá fora, inclusive, e falaram exatamente disso. Você quer partir para a inovação antes de tudo. Você tem os dados, você guarda todos os dados a respeito de tudo que acontece na sua empresa, que acontece na organização, inclusive dos concorrentes, nas redes sociais. Que dado que você tem? Aí o cara fala, eu tenho um dado transacional, que é a transação que eu fiz. Você tem dado, por exemplo, de quando o cara se comunicou com você através do saque, através do suporte? Não, eu não tenho. Então, vamos começar. Guarde todos os dados. Aí a gente vai falar de ciência de dados, porque, né? Se a gente falar de inovação, é porque a gente acaba falando de tecnologia sempre, não né? Tem como. Não tem como. Nesse momento. Mas assim, gente, o primeiro passo, eu escutei isso nesse evento, muito legal, guarde todos os dados. Isso vai virar uma informação importante. Né? Vai te ajudar a responder então, sem coisas isso, depois. Exatamente, porque na verdade o que a gente busca, né? Respostas, né? Porque eu até comento em palestras que eu dou que é muito fácil fazer um gráfico de vendas, né? Então você faz, porque você olha fácil, o dado. É tangível. É tangível, você olha o dado transacional, eu sei o quanto eu vendi em janeiro, fevereiro, março, abril, e eu vou fazendo um gráfico. Agora, esses pontos de pico ou ponto de queda, o que aconteceu aqui? Aí você fala, eu vendi pouco. Não, eu já sei disso, eu estou olhando o gráfico. Sim. Mas o que de fato aconteceu? O que você poderia fazer para melhorar isso aqui? Que é o analítico. E o que aconteceu quando você vendeu muito? Você sabe, não? Que é o analítico. E aí você parte depois para fazer análise preditiva, né? Porque aí você consegue prever, mas para isso eu preciso de dados, muitos dados conectados. Bom, eu gostaria, para a gente finalizar, que você desse quais suas considerações finais, né? Sobre esse momento disruptivo na nossa sociedade, principalmente na brasileira, né? Porque aqui a gente tem vários problemas, né? Exato. Mas considerando tecnologia, organizações e pessoas, porque é o que a gente tem falado muito, que esse momento o tripé é esse, é aliar esses três pontos, né? Tecnologia, organizações e pessoas. Especialmente no Brasil, né? A gente fala muito de político, hoje a gente está com um problema político terrível. Mas a gente sabe que nem tudo se resolve na questão política só, né? A gente precisa resolver as pessoas precisam, né, se engajar. Então, olhando esse tripé, organização, pessoas e tecnologia, os três têm que estar muito amarrados. Então, assim, meu ponto de vista esse momento é um momento que a gente precisa rever algumas coisas em termos de cultura e educação. Né? A gente precisa educar as pessoas de forma diferente. Meu ponto de vista novamente, né? No Brasil
a gente tem uma tendência de submissão, talvez, né? Uma tendência de seguir regras, que é não pensar em caixinha, né? Fora da caixa, desculpa. Então a gente precisa começar a olhar pessoas, organizações e tecnologia, mas tecnologia de forma que eu trabalhe para as organizações, mas pensando nas pessoas, ou seja, pensando no lado social. Sim. Eu vejo um problema hoje com essa questão toda que a gente está falando de muita tecnologia, está aumentando esse gap, esse buraco entre as pessoas que têm informação e as pessoas que não têm. E, é verdade, não é? Mesmo. E é importante porque essas pessoas, quanto mais eu afastar dessas pessoas, eu não tenho o público que eu preciso para gerar o meu negócio, né? Então, eu acho que eu fico muito preocupado com toda essa inovação, com todas essas tecnologias, mas eu gostaria de ver as organizações trabalhando de modo a trabalhar pro social também, né? Ou seja, de que maneira que eu consigo engajar, melhorar a educação, unir as coisas, unir, né? Fazer as pessoas fazer imersão de tecnologia. E aí é um trabalho como evangelizador que eu gosto de fazer, além de fazer o trabalho lógico pela empresa. Um trabalho que eu gosto muito de fazer é ir nas comunidades no geral, é ir nas universidades em pontos remotos, né, inclusive. Você está fazendo isso mesmo. Né, eu acho que essa é uma preocupação que todos nós de tecnologia temos que nos preocupar a partir desse momento. Tá certo. Sérgio, super obrigada. Obrigado você. Nós agradecemos, a comunidade agradece. Você dentro da comunidade é uma pessoa muito importante, você sabe disso. Parabéns, né? pela comunidade, aí, pela iniciativa, acho bem legal. Acho que é legal a gente tem que colocar começar essa discussão. As ações, isso, né? E transformar isso em ações, né? Exatamente, exatamente. Acho que todo mundo hoje vai ter um papel importante de educação. Né? Educação de crianças, ok, escolas, mas nossa educação. E né? A gente tem o compromisso de compartilhar conhecimento, né, Principalmente. Acho que esse é um dos papéis mais importantes desse momento que a gente vive. Exatamente. Divulgação, compartilhar, dizer, falar, né, e comunicar. É isso aí. Obrigadão. Obrigado, valeu, gente.